Olá, boa tarde, bom dia a todos. Vamos começar hoje o nosso vídeo sobre a Santíssima Trindade. Então, vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chamamos então, invocamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente sobre o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, o tema de hoje é a Santíssima Trindade. Eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês, porque toda a nossa catequese vai falar sobre a Santíssima Trindade, né? Vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que é a Santíssima Trindade? Né? O que é a Santíssima Trindade? Esse nome que a gente ouve, que a gente invoca todos os dias quando a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente às vezes não entende quando a gente fala Deus é Pai, Jesus é Filho, mas ainda tem um Espírito Santo, mas o que é isso? Né? Então, hoje a gente vai tentar, porque a Santíssima Trindade é um mistério, é um grande mistério da nossa fé. Se é um mistério, a nossa vã inteligência, ela não consegue entender por inteiro. E nem é preciso que nós entendamos por inteiro, porque nós sabemos que a nossa inteligência perto da grandeza de Deus é muito menor, né? Nossa inteligência perto da grandeza de Deus. Então, a gente vai tentar explicar de uma forma fácil, né? Para que nós todos possamos ter uma noção do que é a Santíssima Trindade. Bom, começando pelas Escrituras, a Bíblia diz o seguinte, lá em Gênesis, diz o seguinte, capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sempre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, quando criou o mundo, ele não disse, faça, né? Eu vou fazer o mundo, eu vou criar. Ele disse, façamos, no plural. Mas como assim, Solange? Como no plural? Por quê? Porque Deus, ele não é único, ele é trino. E complicou, né? Então, tá vendo o mistério? Mas como um Deus são três, né? Mas são três deuses, Solange? Não, é apenas um Deus que se faz três pessoas. O Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, gente, como que isso acontece? Ninguém sabe, né? Não tem, além da nossa inteligência, além da nossa capacidade de entender como um Deus pode ser três pessoas diferentes. É além da nossa, né, vã inteligência. Mas isso é real. Porque o que acontece? Quando Deus resolveu vir à Terra, ele veio em forma de homem, que foi Jesus, né? Então, Jesus é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele é da mesma matéria de Deus. Então, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo? O que acontece, gente? Quando Jesus ele ficou durante 33 anos na Terra, 3 anos, na verdade, né? Mais ou menos foi o tempo que ele pregou, andou ensinando junto com os apóstolos, e depois ele morreu, ressuscitou, e ele foi
ressurreto, né, para sua glória. E aí, o povo ia ficar órfão? Ué, mas Jesus não estava mais para conduzir o povo, né? Deus é o Todo-Poderoso, comanda o céu e a terra, é onipotente, onisciente. E quem que vai conduzir o povo? Jesus foi de corpo para o céu, né? Quem vai conduzir o povo? Aí uma forma de conduzir o povo, a igreja de Cristo que ficou na terra, essa forma foi, uma forma que Deus teve, foi mandar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito da Verdade. Quando Jesus foi, ele disse, né? Ele disse, está na Bíblia, eu vou, mas vou deixar com vocês o Paráclito, aquele que é o Espírito da Verdade e aquele que vai guiar a minha igreja. Né? Então, esse é o Espírito Santo, aquele que age, aquele que está o tempo todo agindo sobre a igreja. Então, quando a gente vê o padre que está ali, né, em persona Cristo, ele está ali fazendo, ministrando a missa, o Espírito Santo está ali agindo. Quando o padre está falando, quando a gente está fazendo a nossa catequese, quando a gente está falando em nome de Deus, a gente pede o Espírito Santo e é ele que está ali, conduzindo a sua igreja. Então, é aquele Espírito que faz tudo se mover dentro de nós, né? Mas é Deus? É Deus. Mas ele não é palpável, ele não é como Jesus que se fez homem. É o Espírito de Deus, né? Então, gente, é um pouco difícil de entender, mas vamos assim dizer, o fundamental da nossa fé, né? Acreditar que Deus, ele é trino, é um único Deus que se divide em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, aqui na nossa apostila, a gente tem alguns detalhes bíblicos, algumas passagens bíblicas que dizem, que afirmam, né, isso, né? Olha, em João 15, 26 diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará em mim, né? Então, São João já dizia aquilo que Jesus falou, né? Que quando ele fosse para a glória, deixaria o seu Espírito, o Espírito da verdade, né? Depois, 1 João 4,9. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E 1 Pedro 1,12, eleitos segundo a presença a presciência, de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graças à paz vos sejam multiplicadas. E aí vai, né? Então, a gente tem até uma maneira de fazer, né? Ficar um pouco mais fácil de entender. Então, existe, por exemplo, uma experiência, né? Que quando a gente está presencialmente, a gente faz com os nossos catequizandos para tentar fazer com que eles assimilem melhor, né? Então, pegamos, assim, uma jarra com água, e se a gente pegar essa jarra com água e acrescentar o pozinho de um suco, né? E depois a gente vai colocar ali, vai virar um suco, né? Então, se você pegar a água, colocar o suco e mexer, vai misturar, né? Só que vai ficar amargo, azedo, não vai ter gosto, a não ser que já tenha açúcar. Aí você depois coloca açúcar, né? E depois esse açúcar vai dar um gosto mais agradável, né? E o que quer dizer isso? Que quando você mistura a água com o pó e o açúcar,
São 3 ingredientes, né? Ingredientes: a água, o pozinho do suco e o açúcar. São 3. Depois que ele é misturado, ele não vai mais separar. Você não consegue mais separar. Você vai tomar, ele vai ficar tudo junto. Então, é mais ou menos essa é uma brincadeira que às vezes a gente faz, quando a gente faz presencialmente, a gente já faz os nossos catequizandos, né? Para entender que são 3 pessoas diferentes, 3 elementos diferentes que se unem para formar uma coisa só, né? Então, é a mesma coisa a Santíssima Trindade. Por que a gente fala Deus é Pai, ele é o Criador? Até tem uma musiquinha que fala assim, né? Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória, né? Fala bem isso, né? O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, aquele que veio à Terra para nos redimir dos nossos pecados. E o Espírito Santo é aquele que move, né? Então, no nosso dia a dia, a gente, quando levanta de manhã, o que a gente sempre faz? Eu tenho, né, o hábito de pedir a ação do Espírito Santo, porque eu vou levantar, eu vou andar, eu vou ter atividades, eu vou fazer várias coisas, e nesse meu movimento, no dia a dia, vou sair na rua, vou estar exposta, quem vai estar comigo ali me guiando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Então, a gente pede o Espírito, por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai agir diretamente no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Ele é o Espírito da verdade, aquele que sopra ali, sabe? Quando você fala assim, ai meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso resolver uma coisa, eu queria que o Senhor me desse uma luz. Então, aquela luzinha, aquele que fala ali, ó, é o Espírito Santo, ele está sempre ali, né? Jesus é aquele que a gente adora, é o Redentor, é a palavra, é aquele que a gente de manhã cedo, quando a gente abre lá a nossa Bíblia, né? Ou a gente abre o nosso aplicativo lá de celular, a gente vai falar assim, nossa, qual que é o evangelho, né, de hoje? Ah, o evangelho de hoje é tal. Então, deixa eu ver o que Jesus está ensinando para mim hoje, né? Então, Jesus está ali. Então, quando você lê o evangelho do dia, é a mesma coisa de você estar ouvindo o que Jesus tem para falar para você, né? Então, Jesus é aquele que te ensina, é aquele da palavra, é aquele que o tempo todo está ali mostrando para você o que é o amor, né? Ele está te amando, ele está, e você ama, e você tem, e o Jesus, o interessante do Jesus é que a gente tem a presença física dele também. Ele deixou para a gente isso. Se você está lá falando, eu gostaria de ter Jesus perto de mim, ter a presença física de Jesus perto, a gente pode. Por quê? Porque se a gente vir na capela do Santíssimo, ele está ali, né? Ele está ali. O corpo e o sangue de Jesus estão ali. É verdade, é verdadeiro, é o físico, né? E o Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, o Redentor, aquele que ninguém pode ver, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele é onisciente, é aquele que conduz o mundo, né? Então, é o Espírito maior, é o Deus, é o Todo-Poderoso maior. Mas todos esses 3 é um só Deus. Não existem 3 deuses diferentes, um feito da carne do outro. Tem uma outra passagem interessante, né, que o apóstolo pergunta assim para Jesus, mas ninguém viu Deus, né? Quem é Deus? Cadê Deus? Como que a gente faz para ver Deus, né? Como que a gente sabe quem é Deus, como é Deus? Aí Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. Porque ele é a essência, ele é a matéria do próprio Pai. Então, ele é carne da carne, sangue do sangue, é da própria matéria. Então, diz assim, consubstanciais, né? A palavra mais técnica seriam 3 pessoas consubstanciais, né? Ou seja, da mesma matéria, uma coisa meio difícil para a gente que é leigo entender,
mas que a gente entende, assim, por A mais B, que são consubstanciais da mesma substância, então são o mesmo, que se divide em 3, né? Um está sob todo o poder, o outro já está muito próximo, que é o carne, está em carne e sangue ali para a gente, né? Eucaristia, a gente tem isso. E o outro é o espírito, aquele que anda com a gente, que está dentro da gente e que está aqui dentro, que está o tempo todo falando através da nossa consciência, né? Então, quando a gente fala assim, ai meu Deus, vou fazer alguma coisa, mas eu acho que eu não vou, isso aí tá errado. Aí você fala, tem aquela vozinha falando lá assim, tá errado. É o Espírito Santo. É ele que tá falando, toma cuidado, olha o que você vai fazer, né? Então, ele tá ali agindo, né? É aquele que age. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Eu tento, através, assim, de uma forma mais simples, passar para vocês uma coisa que é complicada mesmo. Você vai falar assim, Solange, mas eu não entendi direito. Olha, a gente vai passar a vida inteira tentando entender o que é a substância. A gente não tem que entender. A gente tem que assimilar, vamos assim dizer, e que acreditar. Isso faz parte da nossa fé. Entender como um Deus se faz 3, nossa cabeça não vai entender, né? Uma vez também foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dia ele tinha muito, ele pensava muito assim, nossa, mas como que eu vou entender a Santíssima Trindade, né? Caramba, difícil demais de entender a Santíssima Trindade. Aí um dia ele estava passeando numa praia e tinha um menininho. O menininho ia lá, aí ele pegava, fazia um buraco, a água vinha, né? O mar vinha, jogava a onda, ia e ele cavava um buraco. E toda vez que ele cavava um buraco, ele vinha o mar e jogava água ali e tampava o buraco. Aí ele viu aquilo, achou estranho, ele foi falar com o menino, falou assim, mas menino, vem aqui, deixa eu falar uma coisa. O mar, olha só, ele é muito grande, você nunca vai conseguir fazer esse buraco aí. Toda vez que você for fazer o buraco, a água vai vir, vai tampar, você nunca vai conseguir, né? Aí o menino não falou nada, né, tal. De repente o menino sumiu e aí caiu a ficha de Santo Agostinho, né? Nossa, realmente, né? Olha a imensidão desse mar, olha eu aqui, esse buraquinho. Eu nunca vou conseguir entender, mas que acontece, existe, existe. Então foi uma maneira de Deus mostrar para ele que ele não tinha que ficar tentando entender o que era a Santíssima Trindade, né? Ele tinha que assimilar, sentir e pronto, né? E a partir do momento que ele assimilasse aquilo e a fé dele fosse firme naquele conceito de que Deus é trino, pronto. Aí as coisas iam começar a acontecer nele de uma forma natural. Bom? Então, chegamos ao nosso finalzinho e vamos encerrar então. Espero que tenhamos aí um bom encontro, encerrando sempre em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.